Olá! E eu fiz uma nova tatuagem aqui no Japão. Hoje eu vou contar pra vocês como que foi fazer essa tatuagem aqui. Peraí, ela ainda está cicatrizando, está novíssima. Eu, na verdade, já tinha algumas tatuagens aqui nesse braço e fiz essa daqui em volta desse braço das outras tatuagens que eu já tinha. Não passei por cima antes que as pessoas perguntem. As minhas tatuagens antigas que vocês já conheciam, que são essas aqui, elas ainda estão aqui. Eu só passei em volta e vou explicar todo como vai que foi o processo. O estúdio que eu fiz já tá o link aqui na descrição, caso vocês queiram saber qual que foi. Eu vou contar porque é uma experiência muito diferente fazer uma tatuagem aqui no Japão e eu que já fiz todas as minhas outras no Brasil. Eu me compartilhei todas essas coisas também lá no meu Instagram, caso vocês já me sigam lá. Se não me segue, segue lá, porque lá tem informação também. E eu fui compartilhando também nos dias que eu fui fazendo as sessões. Eu já tenho um vídeo falando sobre tatuagens aqui no Japão, que aqui no Japão é um pouco mais complicado, que também tem todo um preconceito contra pessoas que têm tatuagem, tem todo um estigma, tem todo um tabu, e também os estúdios de tatuagem, eles têm algumas restrições para poderem fazer, né, existir o estúdio para os tatuadores poderem fazer tatuagens. Então existe todo um trâmite aqui, então por isso que aqui tatuagem não é um negócio muito comum, porque estúdios não são muito comuns de terem, e também por causa de todo esse preconceito que existe, as pessoas acabam não tendo. Existem dois tipos de preconceito: o preconceito mais relacionado ao pessoal da máfia e também o preconceito mais, não é um preconceito, mas as pessoas têm essa conexão mais religiosa sobre tatuagem, tem a ver com a parte mais shintoísta, budista aqui do Japão. Então, todas as vezes que eu perguntava pra um japonês sobre tatuagem, eles falavam que os pais deles não gostavam, principalmente se eram mais ou menos da minha idade, e também eles também relacionavam à máfia, ou eles também falavam que gostavam, mas não queriam que, né, o corpo é um templo e essas coisas nesse sentido. Então, né, tudo bem, respeito. Mas sim, cada vez mais tem mais japoneses com tatuagens aqui no Japão. Reenquadrei. Como foi que eu encontrei esse estúdio? Esse estúdio eu encontrei por causa de uma menina que eu sigo, que ela é americana, e ela fez um vídeo fazendo tatuagem nesse estúdio. Aí eu resolvi seguir o estúdio, já tem um tempo que eu sigo, comecei a acompanhar os tatuadores, vendo lá o trabalho deles, achei legal, e o estúdio fica aqui em Tóquio. Eu acho que é Muscat, alguma coisa assim o nome do estúdio, vou botar aqui na descrição. E fui seguindo no Instagram mesmo. E aí, quando eu comecei a ter mais dinheirinho, porque eu sabia, já tinham me falado que tatuagem era um negócio caro, eu resolvi entrar em contato com o estúdio, porque eu já sabia o que eu queria fazer, eu já tinha pesquisado, assim, já tinha feito minha pastinha no Pinterest, tudo bem? Então, eu já tinha pesquisado que eu queria essas pinceladas como se fossem pinceladas de pincel mesmo, que são tipo pra lembrar as pinceladas de Shodô, né, de quando você escreve o kanji num papel. Então é pra lembrar, não é pra ser pincelada de Shodô exatamente, mas a ideia era essa. E também dá pra ver aqui que tem umas geometrias também, aqui atrás também tem, aqui umas geometrias, porque eu tenho muitas coisas geométricas. E também adicionei esse texto aqui, que é o texto da Kiki Delivery Service, é uma passagem do texto da Kiki Delivery Service do Estúdio Ghibli. Então foi essa tatuagem que eu fiz, né? Essas pinceladas geométricas e também pra mixar. Por que eu não fiz desse lado? O projeto principal era fazer mais coisa aqui desse lado, porém eu achei melhor não fazer, porque eu ainda quero ter espaços vazios para futuras tatuagens que eu dê na telha de eu fazer. Então quis deixar espaços vazios aqui ainda, pra eu ainda ter possibilidade de outras tatuagens, porque essa daqui, olhando assim, ela já é bem grande. Foram 3 sessões e aqui eles cobram por hora, né? Eu sei que é muito comum, tem alguns estúdios que cobram por tamanho de tatuagem. Nesse caso, esse daí que eu fui, ele cobrava por hora. Então ele tinha um cronômetrozinho que ele apertava toda vez que ele começava a me tatuar. Então era por hora de agulhada na pele. Toda vez que ele tirava a agulha da minha pele, ou que eu precisava me mexer, ou que eu precisava ir no banheiro, enfim, seja o que for, ele precisava trocar a máquina, alguma coisa, ele parava o cronômetro. Cada sessão foram 2 horas certinho, bem certinho, de agulhada, e foram 3 sessões. Primeiro, como é que foi, né? Eu mandei um e-mail pro site deles e falando, olha, esse aqui é com foto do meu braço e com referência de coisas do que eu já queria. Entrei em contato com eles, mandei a foto do meu braço e falei exatamente o que eu queria e falei em inglês. Então, esse estúdio tem muitas pessoas que falam inglês e a maioria das pessoas que estão lá são japoneses mesmo ou pessoas descendentes, enfim, pelo que eu vi, a maioria era japonês e falava em inglês. Então eu falei, eu já tinha acompanhado, eu via que eles postavam em inglês também, então eu falei, friendly pra estrangeiro,
vou lá. A menina que fez o vídeo que eu conheci o estúdio, ela é americana e ela fez o vídeo em inglês e falou que eles falavam inglês. Falei, show, vou lá, vai ser lá mesmo. Eu queria ter a experiência de tatuar com um japonês mesmo no estúdio japonês e também escolhi esse estúdio por ele ser todo legalizado, porque sim, tomem cuidado, existem estúdios aqui no Japão que são de brasileiros ou que são de americanos ou que são de, enfim, de outra nacionalidade que seja, e que eles não são necessariamente legalizados pelas leis do Japão. Então eles são meio, digamos assim, clandestinos, e não julgo quem faz tatuagem neles, tem muita gente que vai nesses estúdios e fazer tatuagem. O porém é que eu gosto de estar amparada pela lei caso dê alguma merda na minha tatuagem, como por exemplo inflamar ou eles usarem algum produto que tá fora da validade, afinal os caras estão furando a minha pele e colocando um troço lá dentro, e realmente é muito perigoso, é um processo assim que pode dar muitos problemas pra você, e muita gente acha que não vai dar problema e tal, não sei o que. Eu prefiro estar amparada pela lei caso eu precise processar o estúdio, ok? Essas são as minhas escolhas, mas você faz sua tatuagem do jeito que você quiser, como você quiser. Ainda mais eu estando aqui em outro país, eu acho que é um pouco mais mais difícil de eu me arriscar, não é mesmo? Então, foi por isso que eu escolhi esse estúdio, principalmente, foram todos esses os motivos. Depois de eu entrar em contato com eles por e-mail, eles me responderam um e-mail falando, olha, esse estilo de tatuagem é o estilo exatamente desse tatuador aqui, que é o Shinya, que tá lá, vocês podem pesquisar lá no Instagram deles, o Shinya, que é o tatuador que fez. Esse é exatamente o estilo dele, ele faz essas pinceladas e tudo mais. E ele falou, você pode vir um dia aqui no estúdio pra conversar com ele e explicar o que você quer? Aí eu falei, sim, claro. Então eu fui lá, e quando eu cheguei, o Shinya, ele não falava inglês. Mas foi ótimo, porque eu falei assim, vou ter uma experiência 100% japonês mesmo, não esperava por isso, mas foi muito divertido, tive que ficar me comunicando com o Shinya em japonês, achei ótimo, porque realmente me fez praticar o meu japonês na marra, achei bem interessante essa experiência, mas eu esperava que tivesse mais tatuadores, eu acho que o tatuador que me tatuou, acho que deve ser um dos únicos que só fala japonês. Então minha comunicação com ele foi, digamos assim, 90% em japonês, ele sabia uma palavra ou outra em inglês que a gente conseguia trocar ali, quando eu falava também, às vezes ele entendia uma palavra ou outra em inglês quando faltava ali o vocabulário mais específico relacionado à tatuagem. Então, ele entendeu o que eu queria e ele fez o desenho todo original, isso aqui é um desenho original que ele criou. Ele fez o orçamento de como seria, ele falou assim, devem ser umas 3, 4 sessões e deve ficar por volta de 120 mil ienes. Aí eu falei, nossa, é mais ou menos por aí mesmo que eu achei que fosse fechar um braço de tatuagem. Porém, não saiu tudo isso porque conforme cada sessão que eu fui fazendo, a gente ia alterando a tatuagem. Teve muita coisa que ele fez meio que freehand ali, que a gente chama, que é tatuar na hora. E teve muita coisa que a gente foi diminuindo, cortando, apagando um pedaço, colocando mais coisa. Então a tatuagem ela foi se modificando a cada sessão do projeto inicial que ele tinha feito, que ele me mandou. Da primeira contato que eu fiz, aí eu acho que eu marquei pra conversar com ele uma semana, na semana seguinte, e aí ele demorou mais ou menos umas 2 a 3 semanas pra fazer o design principal, que foi o design que a gente começou. E aí eu falei, tá ótimo, modifiquei algumas coisas do design ali no e-mail, ele falou, essas coisas que você quer modificar, pode modificar na hora que você vai fazer a primeira sessão, é fácil de modificar. Eu falei, beleza. No e-mail eu não estava falando com o tatuador, eu estava falando com uma pessoa que é responsável por fazer essa ponte entre o cliente e o tatuador, é o David. Eu não conheci o David pessoalmente, só conheço ele por e-mail. Então, chegando lá no estúdio, pra minha primeira sessão, ele cortou e foi, mexendo e moldando, vendo como é que ia ficar, a gente foi alterando, foi, quase 1 hora, assim, da gente modificar e alterar algumas coisas ao minha vontade e tudo mais, e encaixando, e não queria que passasse por cima, e teve essa partezinha do texto também, Foi muito divertido todo o processo. Coisas que são bem diferentes do estúdio brasileiro, assim, que eu já fui várias vezes. O espaço era menor, tem uma placa dizendo que você não pode conversar, que eu achei muito, muito, muito engraçado, porque a placa dizendo que o tatuador precisa se concentrar e quanto menos ele falar, mais rápido sua tatuagem vai ficar pronta. Aí eu só fiquei ouvindo música e foi a primeira vez na minha vida que eu não conversei com o tatuador durante sessões de tatuagem, e aí eu achei que o tempo demorou um pouco mais pra passar. Porque todos os meus tatuadores eu converso bastante, 2 das minhas tatuadoras são minhas amigas, então bem diferente. Uma coisa que eu reparei na última sessão da tatuagem foi que se você tem costume de fazer tatuagem ou se você tá vendo esse vídeo e é tatuador, você vai entender o que eu tô falando. Quando a gente vai fazer tatuagem no Brasil, é comum deles usarem uma vaselina, passar vaselina e tatuar, e vai passando vaselina e vai tatuando, porque isso ajuda a agulha a penetrar e também ajuda, ali
doer menos, principalmente, e deixar a pele hidratada. Eles não usam vaselina aqui. Eu reparei tanto na minha tatuagem quanto nos tatuadores que estavam em volta, eu não reparei eles usando vaselina. O que foi muito diferente e também fez eu sentir mais dor. E aí eu conversei com a minha amiga que é tatuadora, eu falei, tem algum problema que pode dar por não usar vaselina? Ela falou, não, a gente usa por causa que diminui a dor, né, ajuda a furar a pele e também ajuda também a limpar na hora que você vai passando o paninho e vai limpando, vai fazendo menos cagada. E ela realmente, você acaba sentindo mais dor porque não tá usando a vaselina pra hidratar a pele. Aí eu falei, que diferente. Outra coisa, eles me deram a pomada de tatuagem lá na hora de graça, e se eu quisesse mais, né, se eu precisasse de mais, eles me dariam de graça. E eles me deram lá na hora. Esqueci de mostrar que eles dão esse negócio, as bandagens e um papelzinho com aftercare. O braço tá assim, acho que eu não tinha mostrado. Então, esse daqui já é o segundo dia aqui da tatuagem, mas esse aqui foi a primeira sessão. O que rola é essa embalagem toda aqui mesmo, esse aqui é um plásticozinho, ele é meio grossinho assim, tipo um negócio fofo, acolchoado, envelopado com plástico. E aí eles também dão essa bandagem aqui pra você enrolar pra prender o plástico direito, né, direitinho no seu braço. No meu caso, a minha tatuagem ela vai daqui até aqui, então ela realmente é bem grande. E ainda vão ter algumas sessões, eu só fiz algumas partes dela. Eles também me deram a pomada, o cremezinho pra eu passar de tratamento pra cuidar da tatuagem. Me deram, eles têm uns pacotes pequenos, mas me deram um pacote grande, né, porque a minha é grande e eu ainda vou fazer algumas sessões e aí já fica. E eles falaram que se acabar, eles dão mais depois. Não sei se tem alguns estúdios no Brasil que fazem isso, mas eu sei que alguns estúdios do Brasil tem pra vender a pomada lá no estúdio, mas dar a pomada de graça eu nunca vi, não sei se tem algum estúdio no Brasil que dá pomada de graça. Esse daí, no caso, me deu de graça. Eles também, a atadura é diferente, né? Eu fiz alguns vídeos mostrando como é que é a atadura. É um plástico que parece um absorvente mesmo. Ele é um plástico com uma camada de algodão e o outro plástico que eles botam uma atadura mesmo pra segurar o plástico, e você tem que ficar com esse nas primeiras 24 horas, aí você vai lá, depois de 24 horas lava, tira, passa a pomada, bota outro e fica mais 24 horas, e aí depois de 48 horas você não precisa mais ficar com esse plástico, com essa atadura. Achei bem interessante e achei, apesar de por eu ter fazendo o braço inteiro, eu fiquei com pouca mobilidade. Mas eu achei muito melhor do que os plásticos que eu já usei no Brasil. Tanto o plástico filme, que é muito comum, tanto aquele que já é um adesivo, que a pessoa bota assim. Porque esse daqui, ele absorve aquela gosma inicial que sai, absorve mesmo, não fica tipo uma bolsa de gosma com plástico. Então eu achei esse plástico absorvente muito melhor, além de que também eu acho que protege do sol, né? Então, porque fica tudo ali cobertinho. Gostei. Fiz 3 sessões. Quanto que deu o valor total da minha tatuagem? Eu não sei, eu preciso fazer as contas. A primeira sessão, quando eu cheguei lá e falei, quero fazer a tatuagem, e ele disse, vou começar a fazer o design, eles pedem, dê um sinal de 11 mil ienes. Eu não sei se foi um sinal de 11 mil ienes por causa do tamanho da minha tatuagem, ou se o normal é 11 mil ienes pra qualquer tatuagem. A hora deles é 14 mil ienes, mas ele foi super eficiente, eu fiz as coisas muito rápido, assim, em cada sessão. Ele fez todo o contorno, praticamente tudo, e a parte escrita em uma sessão. Na segunda sessão, ele já começou a preencher e fez o contorno de outra dessa parte aqui, que não tinha, ele fez primeiro isso aqui, depois isso aqui, e aí a terceira sessão terminou de preencher tudo. Então eu achei que foi super eficiente, eu achei que 2 horas pra cada sessão, 2 horas que eu falo de agulhada, porque eu cheguei lá 5 horas da tarde e saí 8 horas da noite, né, então, mas tem todo um processo, né, de você passar o decalque, não sei o que, aí você faz as pausas, vai no banheiro, dá aquela alongada, enfim, aí acaba ficando um pouco mais, mas de agulhada foram 2 horas cada sessão. Enfim, eu acho que essas foram todas as informações que eu poderia dar. Pretendo fazer mais tatuagens no Japão? Não sei, eu acho que essa daqui pra mim já me satisfez bastante, a não ser se for uma coisa muito, muito específica, e tatuagens pra mim são, tipo, conectadas numa coisa meio emocional e também marca épocas da minha vida, então não sei, só o tempo dirá se eu vou fazer mais aqui ou não. Mas de qualquer forma, tá aqui, tá pronta, é essa daqui. Agora se acostumem com esse braço aqui um pouco mais tatuado. Ela vai até aqui em cima, eu mostrei até aqui em cima. Então é isso.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, comentem o que vocês acharam da tatuagem, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam de tudo. E é isso, fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, sigam os seus sonhos e